São Paulo, 20 de janeiro de 1985. Treinamento especial. Rolf lê trechos de cartas de Sri Aurobindo. BCL, volume 24, páginas 1290 a 1299. Não recomeçar do começo, não é? Senão... Querem que faça um resumo, assim, passando pelos pontos? Ou não precisa? Bom, o tema é o vital e a força de vida no vital. Então a primeira percepção para nós foi que o vital e a força de vida não são a mesma coisa. Mas o ser vital de cada um de nós é um recipiente, uma forma determinada, individualizada, para a recepção, geração, aplicação, irradiação da força vital universal. E a carta começa com a colocação de que a percepção daquele que escreveu para Sri Aurobindo de dois movimentos contraditórios em aparência não seria nada que devesse perturbar ou nada que realmente seria confuso ou contraditório, mas que há dois movimentos que são as duas extremidades de uma única consciência. Uma extremidade seria então o ser vital, com sua força de vida, que é a nossa parte, uma subconsciência, inconsciência até. E outra extremidade seria o poder dinâmico de uma consciência mais alta, que através desse poder dinâmico pode chegar a agir sobre o ser vital. Nós vamos hoje ver que o ser vital, ficando embaixo na outra extremidade, não vai receber a força mais alta, não. Não vai receber a consciência mais alta, não. O que é necessário é que ele, por sua vez, faça um movimento de encontro. À medida só se ele se eleva e vai em busca desta consciência, que a consciência responderá e descerá sobre ele. Por isso, então, este fio, ou esta haste, esse tronco de consciência entre o ser vital e a consciência mais alta. Mas isso não é dito no início. Depois que foi interessante saber que a força de vida no vital é, como ele diz, o instrumento indispensável para toda a ação do poder divino no mundo material e na natureza física. Quer dizer, uma vez que o mundo existe e foi criado com certas características e elementos que o compõem, então o próprio divino, a energia, consciência criadora, não age nele desrespeitando, contradizendo, desfazendo as leis estabelecidas, mas se adaptando a isto. E então essa percepção, para mim mesmo, assim, tremendamente aguda e forte e assustadora mesmo, que a força vital humana, a força de vida, enquanto é depositada no homem, como que é algo que não pertence à pessoa, como a própria pessoa não pertence a ela mesma, mas esta força de vida no ser humano é aquilo que, sem o qual o divino não pode
agir efetivamente, concretamente, realmente sobre a Terra ou sobre as coisas aqui. De modo que, no fundo, cada um de nós deveria como que devolver isso a Ele, colocar à sua disposição e aguardar as ordens ou dispor-se para receber o comando, receber o ímpeto para agir. E não usar isso para seus próprios fins. Sempre ou pessoais ou egoísticos. Então, se houvesse uma geração um dia, não, que soubesse isso de início e fosse treinada para isso, para oferecer isto e para se prontificar para tal, aí certamente muita coisa poderia mudar no mundo. Depois a colocação que, embora seja assim, no entanto, o ser vital e a força de vida em nós são separados da luz divina. E uma vez que são separados, são instrumento para qualquer poder que queira se apossar deles. Divino, não divino, iluminado, escuro. Aí então vem aquela coisa dos poderes dos deuses, ou as forças azúricas, que então como que lutam para poder trabalhar através do homem, especialmente quando a força de vida em uma pessoa cresceu muito e se acumulou e está como que madura para ser um eficaz instrumento. E depois somente mais a percepção de que a própria força vital não tem consciência e é condenada a confusamente procurar seus fins obtusos e obscuros, que então ela tem que ser colocada em conexão com uma consciência mais alta que a use para seus fins e para um propósito mais luminoso. Foi mais ou menos. Ora, para esta conexão com esta consciência, a força mais alta, ser efetuada, dois movimentos são necessários. Um é para cima. O vital se eleva para unir-se à consciência mais alta e mergulha na luz e no impulso de uma força mais alta. O outro é para baixo. O vital permanece silencioso, tranquilizado, puro, vazio dos movimentos comuns, aguardando até que o poder dinâmico de cima desça para dentro dele, o modifique, o transforme em seu si verdadeiro e confira a seus movimentos tanto conhecimento como também poder. Então, para que então esta conexão do poder rude, cru, não consciente, vital, com uma consciência, força, consciência ou uma força que ela mesma é consciência, tem força, tem consciência, pode ser estabelecido. Então, para esta conexão são dois movimentos necessários. Um do próprio vital, o outro da força. Então, o vital tem que se elevar para unir-se à consciência mais alta e mergulha na luz e no ímpeto de uma força mais alta. E o outro movimento, então, de cima para baixo. O vital permanece silencioso, tranquilizado, puro, vazio dos movimentos comuns, aguardando até que o poder dinâmico de cima desça para dentro dele, o transforme em seu si verdadeiro e dê a seus movimentos tanto conhecimento
quanto também poder. Por isso que o sadhak, quem empreende a busca e o autoaperfeiçoamento, sente às vezes que ele está se elevando para dentro de uma consciência mais feliz e mais nobre, entrando num domínio mais brilhante, numa experiência mais pura, mas algumas vezes, do contrário, sente a necessidade de retornar para dentro do vital, fazer sadhana lá e trazer a consciência verdadeira para baixo, para dentro dela. E entre esses dois movimentos, tanto o elevar-se quanto o retornar para o vital, não tem nenhuma contradição real. São movimentos complementares e necessários um ao outro. A ascensão possibilitando a descida divina e a descida cumprindo aquilo pelo que a ascensão aspira e que a faz inevitável. Então, como que duas atitudes do vital, porque para o vital se elevar, para unir-se à consciência mais alta, e mais ainda, para mergulhar na luz, e no impulso de uma força mais alta, parece no nível da força mais alta, porque tem que se elevar. Então, aí um trabalho bem forte é necessário. Quer dizer, isso realmente, que falamos um pouco aqui, o que fica claro também, a nossa lenda do saltimbanco, aí também a dança dos sufis, a dança giratória, que é toda uma dança giratória em que certamente as energias vitais são, pelo girar, acumuladas, e não só acumuladas como numa espiral, vamos dizer, feitas ascender, e pelo êxtase a consciência mental se perde, e então eles têm a experiência, não sei se todos e sempre, mas têm a experiência de uma libertação, de uma união ao espírito, à força espiritual. Isso é, isso como imagem da elevação, quer dizer, não é o vital como ele é, e com seus movimentos comuns, que vai poder se elevar. Nós tem que ser alguma ou ação especial, ou forma de movimento especial, ou concentração de energia especial, alguma coisa que o arranque, pelo contrário, de seu estar preso nos movimentos comuns e nas suas buscas comuns, ordinárias, melhor, e faz com que ele livre disto se aqueça e procure o mais alto. E por outro lado, se é dito assim tão simplesmente aqui, então parece que não é nada estranho a ele, nada que seja impossível ou seja extremamente difícil. Mas parece algo que é quase como que natural, parece. Então é só a direção deve ser sabida, ou a possibilidade. Então, seria este desprender-se dos movimentos comuns e este concentrar-se e trabalhar-se. Muito bem, essa prática primitiva, não, de friccionar madeiras uma na outra para acender o fogo, conseguir fogo. Então seria algo nesse sentido. Quer dizer, alguma atividade em que o próprio vital comece a se aquecer, ou se não aquecer, mas a se avolumar, ou intensificar, dinamizar, mas em direção ao alto. Aí é o importante. E do resto está tudo nele.
É uma energia enorme. Ora, a segunda atitude dele, então, ele permanece silencioso. Ele não diz tranquilo, mas tranquilizado. Isso parece assim significativo. O vital, por sua natureza, é intranquilo, é inquieto, é irrequieto. E o peixe, não é o símbolo do vital. O peixe é justamente o bicho que tem mil voltas e mil movimentos e mil rápidos giros, o que for. Então, tranquilizado, quer dizer, deve ter uma vontade mental que tranquilize, que coloque imóvel o vital. Sem isso parece que não é possível. Vital puro, vazio dos movimentos comuns. Aguardando até que o poder dinâmico de cima desça para dentro dela. Mude o transforme em seu si verdadeiro e confira a seus movimentos tanto conhecimento quanto poder. Parece então que, não sei se é sucessivo mesmo, mas deve ser. Vamos dizer, o próprio vital se elevando deve chegar como que a uma condição tal que possibilite a ele como que se estender, ficar tranquilo, mas não mais no seu estado inerte, pesado, escuro, comum, mas no estado já desta purificação pela intensificação, para receber a força mais alta. Isso também poderia ser uma prece, por exemplo, não? Perfeitamente. Uma prece muito intensa, muito, talvez violenta mesmo, muito exigente, muito envolvente, muito concentradora, mas não concentradora, mas realmente enviando o poder vital, a solicitação, a súplica, o grito para cima. Ele pode possivelmente acalmar-se, prostrar-se e aguardar. Mas só depois da prece inicial. Então alguma coisa pode acontecer. Aí pode vir uma resposta, uma comunicação, um atender. Mas enquanto a própria prece tomar lugar, possivelmente isso não é possível, porque o próprio movimento seria violento, seria muito intenso. Mas, em seguida. Aí você diz que esse movimento dá conhecimento e poder vital, né? Como que a gente identificaria o conhecimento, por exemplo? Eu penso que o vital saberia distinguir entre os fins comuns, ou fins até perversos, ou fins retardantes, e entre o prontificar-se para a luz, o prontificar-se para o progresso, ou para a harmonia, o que for. Quer dizer, ele próprio teria conhecimento disso. Ele então escolheria. E teria também não só o conhecimento, mas o poder de tirar-se de sua condição natural, original, difícil e pesada, ou mista, e agir então a favor da luz, a favor da consciência mais alta, ou em consonância com ela.
ao meu ver, não seria um conhecimento geral em relação a coisas que não tangem ao próprio vital, que não dizem respeito a ele. Não seria um conhecimento referente à própria função, ao próprio objetivo, à própria ação dele. Quer dizer, ele não seria mais como que forçado pela mente mais poderosa, por vontade mais poderosa e colocado a serviço, mas ele próprio se disporia e procuraria o serviço. Isso agora é interessante, assim fica um pouco... Primeiro, é por isso que o sadhak sente às vezes que está se elevando para dentro de uma consciência mais feliz e mais nobre, entrando num domínio mais brilhante e numa experiência mais pura, mas algumas vezes, do contrário, sente a necessidade de retornar para dentro do vital, fazer sadhana lá e trazer a consciência verdadeira para baixo. Então, o que nós dois esperássemos seria que às vezes ele se leva para dentro da consciência mais alta, mais nobre, mais feliz, mas que algumas vezes, do contrário, há quedas, depressões, perdas, perdições. Não, ele já é dono de si. Mas ele vê que o próprio vital ainda talvez não seja 100%, totalmente transformado. Que em certos tempos, por certos períodos, ele adere à luz e está pronto, mas que há ainda resíduos, há ainda heranças, há ainda coisas não transformadas, e que é perigoso já assim como que usá-lo totalmente. Então, às vezes, a própria pessoa, então, já com a consciência bem colocada, e já ela própria instrumento de seu próprio aperfeiçoamento, trabalha com o vital, no nível dele. E, como ele diz, então, a pessoa sendo o agente que leva a consciência mais alta para baixo, para dentro do vital. Então, é um estágio assim, além, não? Um estágio de uma grande disciplina, um grande saber do trabalho, um grande conhecimento do próprio trabalho. E agora, essa parte tão interessante que foi, antes de ontem, nossa última, aí paramos no meio do parágrafo, a questão da conexão do vital com o psíquico. Quando você se eleva com o vital de suas extensões mais baixas e o une ao psíquico, então seu ser vital se enche com a pura aspiração e devoção naturais ao psíquico. Quando você, então aí é a pessoa, um sadhak, que já tem essa disciplina, esse poder, quando você se eleva com o vital de suas extensões mais baixas e o une ao psíquico, então seu ser vital se enche com a pura aspiração e devoção naturais ao psíquico. Ao mesmo tempo, ele confere aos sentimentos, vídeo nosso exercício hoje de manhã, sua própria energia abundante. O peito se enche de sentimento. Os torna dinâmicos para a mudança de toda a natureza, até embaixo, no mais físico, e torna os sentimentos dinâmicos
para que a consciência divina possa ser trazida para baixo, para dentro da matéria da Terra. Mais ou menos. Então, quando você se eleva com o vital de suas extensões mais baixas e o une ao psíquico, é um trabalho feito por nós. Então, seu ser vital se enche com a pura aspiração e devoção naturais ao psíquico. Ao mesmo tempo, o psíquico dá aos sentimentos, não, é o ser vital. Ao mesmo tempo, o ser vital dá aos sentimentos sua própria energia abundante e os torna dinâmicos para a mudança de toda a natureza, descendo até o mais físico e para o trazer para baixo da consciência divina para dentro da matéria da Terra. Então, os sentimentos seriam do próprio psíquico, os sentimentos mais sublimes, mais finos, mais... Eu falei de Bhakti, né? Bhakti Yoga do Bhakta, onde toda a emoção e sentimento é transformado em amor ao divino. E somente existe isto e permanece isto. Então, para este amor ao divino não fica só sentimento, só um sentir interior. O próprio vital confere a esses sentimentos a sua energia abundante. Então, esta coisa grande, enorme dentro de nós. Para que então assim os próprios sentimentos, este amor, possa se tornar dinâmico o suficiente para remexer toda a natureza. Quando a gente sente profundamente, isto mexe na gente, como se diz. Quanto mais forte a emoção, quanto mais forte o sentimento, tanto mais total é o movimento em nós e em toda a nossa natureza. Então, no caso, como o vital se une ao psíquico, então o que é próprio do psíquico, a devoção, como ele diz, a veneração, o oferecimento, a gratidão, o amor ao divino, a saudade do divino. Então tudo isso se intensifica e cresce imensamente e se apossa da pessoa, da natureza da pessoa. E assim, a própria natureza humana fica dinamizada para que possa haver uma mudança até o nível mais físico. Então, isto não seria a própria mudança, a transformação. Não seria a preparação. Seria o tornar a natureza humana receptiva para isto. E para que então assim a divina consciência possa entrar e fazer seu trabalho. Quando o vital não somente toca o psíquico, mas se funde com a mente mais alta, então ele é capaz de entrar em contato com uma luz e conhecimento maiores e obedecer a eles. Então, na região do psíquico é o mero sentir. Mas quando então, o vital não somente toca o psíquico, mas se funde com a mente mais alta, então ele recebe um conhecimento, uma intensidade tão especial, energia tão especial, que ele é capaz de obedecer a uma luz e conhecimento mais altos. Comumente, o vital é mexido ou movido pela mente humana e governado por seus ditados mais ou menos ignorantes da mente,
ou o próprio vital toma violentamente posse desta mente e a usa para a satisfação de suas próprias paixões, impulsos ou desejos. O próprio vital se apossa desta mente. Agora, a mente tem que fornecer a estrutura para a realização de seus desejos, justificativa para o que quer e faz, assim por diante. Então, a mente tem que ser o instrumento para os interesses do próprio vital. Ou então o vital faz uma mistura desses dois movimentos. Porque a mente humana comum é ignorante demais para uma ação melhor ou para uma guiança, uma orientação perfeita. Mas quando o vital está em contato com a mente mais alta, é possível para ele ser guiado através de uma luz e conhecimento maiores, através de uma intuição e inspiração mais altas, através de uma discriminação mais verdadeira e algumas revelações da verdade divina e da vontade divina. Esta obediência do vital ao psíquico e à mente mais alta é o começo da saída, da projeção da consciência yógica em sua ação dinâmica sobre a vida. As coisas mais inesperadas surgem. Então, mais uma vez, o vital comumente tem dois movimentos. Ou ela é a presa da mente e tem que obedecer à mente, ou a mente é a presa dele. E ele se faz dono da mente e a usa para organizar, possibilitar, prolongar e fazer o que quiser para as suas próprias paixões, desejos, impulsos. Ou então mistura as duas coisas. Ora obedece e ora se impõe. E a mente, propriamente, é ignorante demais, diz ela, para fazer uma coisa melhor. Mas no momento em que o vital é em contato, então não diz mais com o psíquico. Isso é como que a própria preparação, agora já é uma outra coisa. Está em contato com a mente mais alta, então é possível ele ser guiado por uma luz e conhecimento maiores, através de uma intuição e inspiração mais altas, através de uma mais verdadeira discriminação do ser, do verdadeiro, do falso, daquilo que leva em direção ao divino, aquilo que não o faz. E até é possível para ele ser guiado por algumas revelações da verdade divina e da vontade divina. Tudo isto quando está em contato com a mente mais alta, se abre a ela. E nesse momento, diz ela, quando o vital começa a obedecer ao psíquico e à mente mais alta, neste momento a consciência yógica, que é a consciência das condições da natureza humana, é, junto com a vontade, a aspiração e como que a técnica ou a disciplina para alcançar a consciência suprema, então esta consciência yógica neste momento começa a agir dinamicamente sobre a vida. Se ela consegue, a consciência yógica, juntar o vital à mente mais alta ou ao psíquico. Hein? É. Isso. O que seria a mente mais alta? Nós passamos um pouco por isso quando, nessa leitura sobre a questão se a experiência espiritual pode ser traduzida pela mente, acompanhada, traduzida pela mente humana. Então tinha antes um trecho de a síntese do yoga, que hoje de manhã citei, quando ele diz
que seria necessário que a mente se aposse do conhecimento mais alto, toma posse do conhecimento mais alto. E que embora o toque da alma, a visão da alma, o sentir da alma e a introspecção e o viver dentro, o agir dentro, etc., sejam os próprios meios da evolução interior, que, no entanto, o contato da mente com estas regiões e seu crescente conhecimento e capacidade de lidar com isso seriam indispensáveis. E aí então ele falou da ascensão. Aliás, não, isso foi um outro. Né? Foi da supramente, foi outro dia. Foi da supramente. Foi justamente quando ele escreve assim, tão estupendamente todos os níveis a serem alcançados, e a mãe depois diz, não precisa mais, não é? Se eu me lembro bem, ele colocou primeiro a mente iluminada, a mente, acho, intuitiva, e depois a mente mais alta, depois a sobremente. Naquele trecho me parece que não. Me parece na evolução futura do homem, ela vem primeiro, me parece. Depois iluminada, depois intuitiva. Mas lá nesse trecho, me parece que ele vinha depois. Eu vou rever isso e amanhã a gente vê. No fundo, segundo isso aqui, seria mais lógico. Ela ser como que a mente humana em seu melhor ou mais alto, sem já... Bom, por outro lado, tem que ter a ligação ao alto. Eu não sei. E então é interessante, é um trecho de uma outra carta, em que ele fala sobre o mesmo, a mesma questão da união do psíquico e do vital. Então acho interessante completar isso um pouco e ouvir. Quer dizer, uma carta também é bastante grandona. Então, em meio a isto, ele fala então o seguinte. Ele fala da transformação supramental. Não é a exigência vital, mas a urgência psíquica que unicamente pode levar a natureza em direção à transformação supramental. Porque ela somente, a urgência psíquica, pode transformar o mental e o vital e mostrar-lhes seu próprio movimento verdadeiro. Mais uma vez, não é a exigência vital, o grito vital, mas a urgência psíquica, que unicamente pode levar a natureza em direção à transformação supramental. Porque somente ela, a urgência psíquica, pode transformar o mental e o vital e mostrar-lhes seu próprio movimento verdadeiro. Mas constantemente a exigência vital está sendo tomada pela aspiração psíquica. E, no entanto, a diferença é clara. Isso coincide perfeitamente com o que a mãe falou. Foi naquela leitura sobre a questão se nós podemos ver a alma de alguém com a mente. Então ela diz, quando se olha para dentro dos olhos das pessoas, então tem olhos fechados, tem olhos, você vai até um certo ponto. E aí então, de repente você encontra um brilho, algo ativo, algo vivo, e você diz, esta pessoa tem uma alma. E não é nada disso. É o ser vital que está nele muito ativo. Não é a alma. E diz então que isso é a mais comum
troca que se faz, toma o vital, o calor vital, a beleza vital, o movimento vital, como um movimento da alma, psíquico. Então é interessante que aqui volta a mesma coisa. No entanto, dizer a diferença é clara. Na aspiração psíquica não há nenhuma destas reações. Não há revolta e não há justificativa, nem justificativa de revolta. Porque o psíquico aspira através de união interior com o divino e através de entrega. Ele não questiona e não reclama, mas procura entender através de unidade com a vontade divina. Ele não pede pequenas satisfações pessoais, mas encontra sua satisfação no crescimento da verdade dentro do ser. O que ele procura e encontra não é qualquer indulgência de uma exigência vital e física, mas a verdadeira proximidade que consiste na constante presença do divino no coração e na regra do divino no governo do divino em toda a natureza. O grito do psíquico é sempre: deixe a verdade prevalecer, que tua vontade seja feita, não a minha. E o clamor do vital é bem o oposto. Ele chama o divino, dizendo: deixa a minha vontade ser a tua, obedeça a minhas insistências, satisfaça meus desejos, então somente eu vou te procurar e te aceitar, porque então somente consentirei em ver o divino em ti. Parece que não é necessário dizer qual é o caminho para a verdade ou qual a solução certa de qualquer luta na natureza. Então, para nós, como que o instrumento aqui mais precioso talvez seja o momento que ele diz que o mental e vital por si não podem nada. Essa é a primeira coisa. E que isso eu sei de outras cartas de Sri Aurobindo, que a própria, isso também ele diz na Evolução Futura do Homem, a própria função do psíquico é preparar a natureza para que ela possa receber a luz e força espirituais ou mais altas. Então o psíquico tem esta função específica. Então o vital e o mental só podem ser levados à sua própria natureza mais profunda, interior, calma, grande, universal, através do contato e da influência do psíquico. Por si, eles não chegam a nada. E aí, então, acontece então essa troca. Constantemente, a exigência vital é tomada pela aspiração psíquica. Então, isso é, vamos dizer, muito claro no caso do amor. Não? O amor é um movimento totalmente vital entre nós. Mas, no entanto, se fala sempre minha alma e tua alma, e coisas desse tipo, eternamente. Não sei. Então, tudo isso é uma falsificação. Isso não é uma camuflagem de fins outros, que são nível vital. Então a diferença é clara, diz ela. E agora é muito, psicologicamente, é muito rico isso, é muito precioso, muito claro. Na aspiração psíquica, não há nenhuma destas reações.
possivelmente reações que o próprio, aqui em cima, desejo não satisfeito, depressão, descontentamento, infelicidade, injustiça, revolta, uma queda em tamas, inércia, achando que esse esforço espiritual é inútil e seca, fica turvo, cessação da sadhana e tudo mais. As mesmas frases até repetidas, então ele cita, mostra ele. Não tem vida nesta existência, sufocamento, limitação, comportamentos à prova d'água, tudo fechado. Então ele diz, na aspiração psíquica, não há nenhuma dessas reações. Não há revolta e não há justificativa de revolta. Isso é interessante também, não? Quer dizer, não tem argumento algum que justifique revolta. Porque o psíquico aspira, através da união interior com o divino, e através da entrega. Ele não questiona e não reclama, mas procura entender através de unidade com a vontade divina. Ele não pede satisfações pessoais, pequenas satisfações pessoais, mas encontra sua satisfação no crescimento da verdade dentro do ser. O que ele procura e encontra não é qualquer indulgência de uma exigência vital e física, mas a verdadeira proximidade que consiste na constante presença do divino no coração e no governo do divino em toda a natureza. Bom, mas diz ele, esse contato, essa fusão do vital com o psíquico e a mente mais alta, isso não é suficiente para a vida divina. Para entrar em contato com com a consciência da mente mais alta, não é suficiente. É somente um estágio indispensável. Deve haver uma descida da força divina de extensões ainda mais altas e mais poderosas. Isso é interessante. Deve haver uma descida da força divina, não só no nível da mente, a consciência de mente mais alta, mas de extensões ainda mais elevadas e ainda mais poderosas. Isso é interessante. Quer dizer, não seria só a altura, a sublimação, ou a elevação, a luz, mas também o poder tem que crescer para que a transformação total possa ser feita. Uma transformação da consciência mais alta na luz e poder supramentais, uma transformação do vital e de sua força de vida num instrumento puro, amplo, calmo, intenso e poderoso, veja a mãe, da energia divina, uma transformação do próprio físico numa forma de luz divina, ação divina, força, beleza e alegria divinas são impossíveis sem esta força descendente dos cumes agora invisíveis. Uma transformação da consciência mais alta numa luz e poder supramentais. Uma transformação do vital e de sua força de vida num instrumento puro, amplo, calmo, intenso e poderoso da energia divina, é uma transformação do próprio físico numa forma de luz divina, de ação
vigor, beleza e alegria divinas são impossíveis sem esta força descendente ou sem essa força descendo de cumes agora invisíveis. É por isto que neste yoga a ascensão ao divino que ele tem em comum com outros caminhos de yoga não é suficiente. Deve haver também uma descida do divino para transformar todas as energias da mente, da vida e do corpo. No movimento da ascensão, fica muito claro na energia da Kundalini, não? Quando a Kundalini acorda e se eleva e sobe. Isso é, vamos dizer, eu não sei dizer muita coisa sobre isso, mas é um processo como que típico e básico, capital dos yogas comuns. A energia assentada no nível mais baixo, na base da bacia, é despertada, se eleva e vai levar a energia nossa à união com a energia divina. Então isso é como que o cume, ou no mínimo um movimento capital no yoga comum, no yoga tradicional. Então isso sim, ele diz, vamos dizer, desta forma ou de outra forma, a ascensão tem que ser realizada. Mas, para que então não fique um vaso vazio atrás, um receptáculo, e tudo foi lá evaporando para cima, a força divina, a energia, tem que responder, tem que descer. E então, em certas cartas e em certas partes, quem sabe, um dia nesta vida ainda a gente lê isso em conjunto, talvez também não. Ele fala dessa descida, das experiências da descida, de uma pressão, da sensação de uma imobilidade total, como se fosse o corpo se tornasse uma rocha, uma pedra, e um poder de calma pressionando com um bloco sobre o corpo, coisa desse tipo. Então como eu disse, tem os dois movimentos que são necessários para que o que ele vê se possa realizar integralmente. É porque nos yogas comuns eles não preparam a natureza para essa descida? Eles não estão interessados na vida sobre a Terra. Eles concebem a vida sobre a Terra como algo a ser deixado atrás. E a realização espiritual como a própria realização do ser. E espiritual para eles é fora da vida. União com o divino, fora, transcendente. E Shravan diz, temos que ir até o transcendente, até a origem, mas voltar de lá com o poder e trabalhar aqui na vida com ele. Então, alguns trechinhos ainda sobre o Vital, que vem em seguida. Em seguida, quer dizer, a compilação é feita de tal jeito que, dentro da sessão Transformação do Vital, tem ainda subseções. E tudo que está reunido numa subseção tem uma certa sequência lógica e se afirma mutuamente, ou se explica, ou tem um segmento. Então, aqui logo o seguinte, tudo que é verdade verdadeira, true truth, é a expressão direta, em uma maneira ou outra, da consciência divina. Tudo o que é verdade verdadeira é a expressão direta, não indireta, direta, de uma maneira ou outra, da consciência divina. A vida
é a expressão dinâmica da força da consciência quando ela é lançada para fora para realizar-se em concretas harmonias de formação. A vida é a expressão dinâmica da força da consciência com maiúsculas, quer dizer, força da consciência divina, a Shakti divina, a energia divina. Quando ela é lançada para fora do divino, assim entendo, para realizar-se em concretas harmonias de formação, quando o universo é criado praticamente. O amor é uma intensa autoexpressão da alma de Ananda. Ananda, o deleite, a beatitude. E a luz é o que acompanha a consciência supramental e seu poder mais essencial. Então, mais ou menos. Tudo o que é verdade verdadeira é a direta expressão, de uma maneira ou outra, da consciência divina. E depois lança três coisas, não? A vida, o amor e a luz. Vida, amor, luz. Possivelmente quem escreveu teve uma experiência nesse sentido. Então a vida é a dinâmica expressão da energia da consciência divina quando ela é lançada para fora para realizar-se em concretas harmonias de formação. Enquanto a energia, a força da consciência divina está dentro da origem, não precisa, fora da origem, de nada que possa expressá-la. Não há necessidade, porque está dentro. Mas quando essa energia é lançada para fora da origem, para realizar-se em manifestações harmoniosas, então a própria vida é a dinâmica expressão desta força de consciência. Que a energia da consciência divina se torna a energia de vida, animando toda uma matéria, todo um universo, toda uma natureza. Então a origem do ser vital é divino. A origem da força de vida é divina. Assim, o amor não é ligado à energia de vida, mas o amor é ligado à beatitude, à felicidade suprema, ao bliss, não? Essa palavra maravilhosa, alegria, difícil deleite. Então o amor é uma intensa autoexpressão da alma da beatitude. Não simplesmente da beatitude como tal, mas daquilo que nela é a própria vida da beatitude. Quer dizer, o mais íntimo, mais intrínseco, mais profundo e mais luminoso e mais belo e mais vibrante. O amor seria então uma intensa autoexpressão desta alma da beatitude, do deleite. E a luz é o que sempre acompanha a consciência supramental. Esse é o poder mais essencial. Quer dizer, onde a consciência supramental estiver, há luz. Eu falei, não? Assim, várias vezes quando eu tento explicar o que é o supramental, então eu digo, ele tem a ver com o poder de criação divino. Porque seria como que o Deus criador do Velho Testamento, ele seria um Deus, uma divindade do plano supramental. Ou representaria a energia supramental. E então, correspondentemente, o mito de criação no Velho Testamento começa, Deus diz, fiat lux. A luz se torne, e a luz se tornou, ou havia luz. Então, exatamente como diz aqui. Então, onde estiver esta consciência supramental, sempre há luz. A primeira coisa, o primeiro sinal.
Então, o que aqui é muito forte, eu sinto assim como que absoluto quase, a linguagem é muito densa, muito difícil assim a gente penetrar nela, mas a vida está junto ao amor e à luz, como realmente assim, como que poderes ou emanações primeiras do divino. Não é algo desviado, não é algo perdido, não é algo de uma outra região. Mas a própria vida está junto à luz e junto à alma da Ananda, ao amor. Se não junto, mas vamos dizer, do mesmo nível, da mesma qualidade. Bom, depois tem outra carta bem diferente, um trechinho só, tem aqui. Sim, esta é a natureza do vital. Ele pode tornar a entrega absoluta e entusiasta possível, como também causar toda confusão possível. Sem o vital, não há força de vida, de criação ou manifestação. Aí se refere de cima. É um instrumento necessário para o espírito da vida. Desculpe, é um instrumento necessário do espírito para a vida. Sim, esta é a natureza do vital. Quer dizer, os altos e os baixos, não? Ele pode tornar possível a entrega absoluta e mais entusiasta, como também causar todas as atrapalhações possíveis. Sem o vital, não há força de vida, de criação ou manifestação. Ele é um instrumento necessário do espírito para a vida. Aí confere com tudo que a gente leu antes, não é? Que o poder divino sem a força de vida não pode se manifestar, não pode agir. Mais uma afirmação. Sim, o próprio espírito, se ele quer se manifestar na matéria, tem que usar o vital. É assim que as coisas são organizadas. Então, assim, bem absoluto isso aqui. Sim, o próprio espírito, se ele quer se manifestar na matéria, tem que usar o vital. É assim que as coisas são organizadas, arrumadas. Aí naturalmente, vamos dizer, o cunho da força vital é concebido maior do que a ciência concebe. Não seria o domínio daquilo que nós chamamos de domínio da vida, o reino da vida só. Mas, como o próprio Sri Aurobindo repetidas vezes e basicamente diz que todo o universo é uma grande vida. Tudo palpitante, tudo vibrante, tudo em movimento, tudo energeticamente se trocando, se completando. Então a própria manifestação de qualquer elemento material, de qualquer constelação material, seria já vida, um trabalho da força de vida. Agora, uma sub-energia desta força de vida, então, fornece ou cria aquilo que nós chamamos de vida mais propriamente dito. Mas vida seria a grande vida universal, tudo animado, tudo verdadeiro, tudo expressão do Espírito. O vital é um instrumento indispensável. Nenhuma criação e nenhuma forte ação é possível sem ele. É simplesmente uma questão de dominá-lo e de convertê-lo no vital verdadeiro, que é ao mesmo tempo forte e calmo, e capaz de grande intensidade
e livre do ego. O vital é um instrumento indispensável. Nenhuma criação e nenhuma forte ação é possível sem ele. É simplesmente uma questão de dominá-lo e de convertê-lo no vital verdadeiro, que é, ao mesmo tempo, forte e calmo, e capaz de grande intensidade, e livre do ego. O vital tem que ser controlado e não deve ser permitido a ele fazer o que ele quiser. Não é o vital que você controla. Desculpe. Não é o vital que deve controlar você. É você que tem que controlar o vital. Já fica quase lógico. Isso significa energia de vida que vem de dentro. Está em consonância com o ser psíquico. Então alguém certamente teve uma experiência e descreveu para ele a experiência. Então ele diz, isto significa energia de vida que vem de dentro, está em consonância com o ser psíquico. É a energia do ser vital verdadeiro, mas no ignorante vital comum, essa energia é deformada em desejo. Você tem que aquietar-se e purificar o vital e deixar o verdadeiro vital emergir. Ou você tem que trazer o psíquico para a frente e então a vontade psíquica purificará e psiquicizará o vital e então você terá a verdadeira energia vital. Isso é interessante. Então, significa que a energia vital que vem de dentro está em consonância com o ser psíquico. Esta energia do verdadeiro vital, do ser vital verdadeiro. Mas, no ignorante vital comum, esta energia é deformada em desejo. Você tem que aquietar e purificar o vital e deixar o verdadeiro vital emergir. Ou, então, caso seja difícil para você fazer esse trabalho diretamente no vital, então você tem que trazer o psíquico para a frente e a vontade psíquica purificará e psiquicizará o vital e então você terá a energia vital verdadeira. Se vê no que operações, que cirurgias, que mexidas, não? Assim, como é possível, quer dizer, mexer com as coisas quando se sabe alguma coisa? Como isso não é assim, estabelecido e é assim e ocorre, mas como se pode trabalhar com isso, não é? Se tem algum conhecimento. Muito complexo. Mas eu tenho aqui bastante textos grifados, assim, ou assinalados como interessantes. Mas
ler mais? A resistência e as sugestões contrárias vêm da natureza vital, que em todos os homens é obscura e apegada a ideias e fins ordinários e facilmente se abre a tais ideias e sugestões como aquelas que você menciona. A fé e a devoção vêm da alma. E é somente quando o vital se submeteu inteiramente à alma que nós podemos realmente ter a vida espiritual. A resistência, as sugestões contrárias, vêm da natureza vital, que em todos os homens é obscura e apegada a ideias e fins ordinários. E facilmente se abre a tais ideias e sugestões como aquelas que você menciona. A fé e a devoção vêm da alma. E é somente quando o vital se submeteu inteiramente à alma que nós podemos verdadeiramente ter a vida espiritual. É um grande progresso se você pode fazer isto agora, é um outro trecho. A dificuldade principal em relação à maneira de viver na luz, tanto quanto na paz e na força, é a inquietude, a inquietação, então, inquietação confusa e turva da natureza vital do homem. Mas, a dificuldade principal em relação ao viver na luz, tanto quanto na paz e na força, é a condição irrequieta e confusa e turva da natureza vital do homem. Se esta é aquietada, a maior dificuldade passou. Permanece ainda o obstáculo do não entender ou da inércia da natureza física. Mas isto é menos difícil. É mais da natureza de uma obstrução quieta, embora às vezes obstinada, do que uma perturbação. Se a inquietude vital tiver sido curada, então certamente a obscuridade ou o não compreender do físico se irá. Então aqui aparece agora a relação de vital e físico, não? Quer dizer, enquanto permanecer, diz ele, o irrequieto movimento da natureza vital do homem, que traz a confusão e as misturas, então dificilmente se vai conseguir viver na luz e na paz e na força. E quando então se conseguiu aquietar isto, então a maior dificuldade passou. Permanece realmente ainda, diz ele, a inércia ou a não compreensão da natureza física. Mas, diz ele, isto como é mais quieto e inerte, então é uma obstrução obstinada às vezes, mas não é uma perturbação. E depois de ter conseguido aquietar o vital, então certamente a obscuridade física ou o não entender do físico também passará.
Aqui é interessante também quer dizer, há procedimentos, não? Quer dizer, não se pode pular estágios, como que não tem, vendo por aqui, sentido começar a trabalhar na inércia, no físico, se o vital ainda não foi trabalhado. Só se ele for aquietado, então se tem a base e a possibilidade de, sem maiores dificuldades, trabalhar o físico, a inércia do físico. Mas antes disso não. Então, às vezes a própria gente faz esforços num ponto errôneo, querendo escapulir a certas decisões de sua vida e fazer um trabalho em certas regiões onde assim se teme a transformação. Esse esforço lá e fica assim admirado que não tenha resultado, porque não é a sucessão certa. Se pulou estágios. Naturalmente, a maior parte dos homens vive na sua mente física e no vital, exceto uns poucos santos e um número tanto maior de intelectuais. É por isso, como agora se descobriu, que a humanidade fez pouco progresso nos últimos 3.000 anos, exceto em informação e equipamento material. Talvez um pouco menos crueldade, brutalidade, mais plasticidade do intelecto na elite e um hábito mais rápido de mudança nas formas. Isto é tudo. Talvez um pouco menos crueldade e brutalidade, só um pouquinho disso, né? Mais plasticidade do intelecto na elite, plasticidade mental, interessante, não é? Um hábito mais rápido de mudança nas formas, isto é tudo. Basta. Interessante. Naturalmente, a maior parte dos homens vive em sua mente física e no vital, exceto uns poucos santos e um número um tanto maior de intelectuais. É por isso que, como agora se descobre, a humanidade fez pouco progresso nos últimos 3.000 anos. Exceto... É verdade. Já na China antiga, já no Egito antigo, se mataram mutuamente e um oprimindo o outro e não mudou não, de lá para cá. Na Babilônia, então, exceto em informação e equipamento material, realmente, o mais bobo tem televisão e máquina de lavar e liquidificador e qualquer coisa, não tem problema. Então, talvez dizer um pouco menos crueldade e brutalidade, mais plasticidade do intelecto na elite. E um hábito mais rápido de mudança nas formas. Isto é tudo. A maioria das pessoas vive no vital. Isso significa que eles vivem em seus desejos, sensações, sentimentos emocionais, imaginações vitais e veem, experienciam e julgam tudo deste ponto de vista. É o vital que os impulsiona. E o ser e a mente sendo a seu serviço e não seu mestre. Vital. Também no yoga, muitas pessoas fazem sadhana a partir deste plano. E sua experiência é cheia de visões vitais, de formações e experiências de todos os tipos,
mas não há clareza ou ordem mental, nem tampouco eles se elevam acima da mente. É somente a minoria dos homens que vivem na mente ou no psíquico ou tenta viver no plano espiritual. A maioria das pessoas vive no vital. Isso significa que vivem em seus desejos, sensações. Interessante que ele diz exatamente sentimentos emocionais. E antes, quando falou da ligação do vital ao psíquico, falou justamente que os sentimentos, simplesmente. Então, como nós supomos, sentimento seria então algo, uma emoção do psíquico, enquanto o sentimento emocional é do vital. Então eles vivem seus desejos, sensações, sentimentos emocionais, imaginações vitais, com que tudo que engrandece, colora, torna interessante, sensacional a vida, são imaginações vitais. Tudo que traz sentimento, sensação de poder, ou de derrota, de sucesso, ou de matança, o que for, que tudo que é drástico e violento e colorido e interessante e curioso, isso tudo é vital. Então as novelas são como que imaginações vitais postas na tela da televisão. Embora muitas vezes de pouca imaginação mesmo. Nossa, deixa eu ver. Então as pessoas vivem nesta maioria e veem e experienciam e julgam tudo deste ponto de vista. Isso é muito verdadeiro. É o vital que os impulsiona, a mente estando a seu serviço e não sendo seu mestre. Também no yoga. Se diz no yoga, e não quer dizer no yoga integral de Sri Aurobindo. Talvez tenha também pessoas, mas em geral, isso é muito verdadeiro. O yoga em geral, o que se faz, e a maneira em que se faz, é muito vital, realmente, é muito vitalista. Também no yoga, muitas pessoas fazem o sadhana deste plano, a partir deste plano vital, e sua experiência é cheia de visões vitais, de formações, de experiências de todos os tipos, mas não há clareza ou ordem mental, nem se elevam acima da mente, nem tampouco, menos ainda se elevam acima da mente. É somente a minoria das pessoas, dos homens, que vivem na mente ou no psíquico ou tentam viver no plano espiritual. Aí vem essa questão que tocamos hoje rapidamente, da influência do ambiente, da escolha do ambiente. Então, se alguém é forte e destinado a realizar algo, a ser instrumento do divino, energia divina, ele vai ser isso como cristal onde estiver. Não tem jeito, ele nasce para isso. Mas isso é errado. Então a maioria precisa de ajuda, precisa de atmosfera, precisa de um clima, precisa de uma terra e precisa de vizinhança adequada para poder chegar a alguma coisa além do comum. Agora, como todos nós, sem exceção, somos enfiados em famílias comuns, onde o vital rege, não é a mente e mesmo ainda o espírito, óbvio que não. Então, e como aprendemos que este é o ambiente vivencial, então procuramos amigos neste nível e nos ligamos a pessoas e a parentes, etc., tudo neste nível. Então, a gente eventualmente fica até o fim da vida impedida de chegar a uma outra coisa, por causa dessas ligações, que a todo momento
não só formam o ambiente, mas nos cobram as coisas neste nível só. E se vem alguma outra coisa de nossa parte, é avaliado como sendo deste nível, ou não entendido. Então é estranho. Então é de suma importância onde é que a gente se coloca, e se permanece no seu ambiente ou não. No seu ambiente de outrora, por assim dizer, antes de descobrir que é uma outra coisa que pode ser vivida. Não são poucos que têm, não sei, nem diga a força, mas que são realmente destinados a crescerem, onde o ser interior é tão forte, que poderiam aguentar, ou que poderiam se arriscar, permanecer no seu ambiente, sem serem afetados e impedidos. Isso é muito raro. Na vida comum, as pessoas aceitam os movimentos vitais, raiva, desejo, guludice, sexo, etc., como naturais. Como naturais, permissíveis e como coisas legítimas, parte da natureza humana. E somente na medida em que a sociedade desencoraja esses movimentos, ou insiste em mantê-los dentro de limites fixos, moral, casamento, etc., ou os sujeita a uma restrição ou medida decentes, as pessoas tentam controlá-los, somente enquanto a sociedade impõe isto, de modo a estar de conformidade com o standard, com o padrão social da moralidade ou da regra de conduta. Aqui, do contrário, como em toda a vida espiritual, a conquista e a completa maestria destas coisas é pedida. É por isso que a luta é mais intensamente sentida. Não porque essas coisas se levantam mais fortemente nos sadhaks do que em pessoas comuns, mas por causa da intensidade da luta entre a mente espiritual, que exige controle, e os movimentos vitais que se revoltam e querem continuar no novo, na vida nova, como o fizeram na vida antiga, na vida velha. Quanto à ideia que a sadhana, a disciplina, a caminhada em direção à perfeição, ao divino, que a própria sadhana faz emergir coisas desse tipo, a única verdade nisto é que, primeiro, há muitas coisas no homem comum de que ele não tem consciência, que o vital se esconde esses movimentos da mente e os gratifica sem que a mente percebe qual é a força que está impulsionando a ação. Assim, as coisas são feitas sob a camuflagem de altruísmo, filantropia, serviço, etc. E, na verdade, são amplamente movidas pelo ego que se esconde atrás dessas justificativas. E então, correspondentemente, o mito de criação no Velho Testamento começa, Deus diz, fiat lux, a luz se torne, e a luz se tornou, ou havia luz. Então, exatamente como diz aqui. Então, onde estiver esta consciência supramental, sempre há luz. A primeira coisa, o primeiro sinal. Então, o que aqui é muito forte, assim, com que absoluto quase, a linguagem é muito densa, muito difícil, assim, a gente penetrar nela, mas a vida está junto ao amor e à luz,
como realmente assim, como que poderes ou emanações primeiras do divino. Não é algo desviado, não é algo perdido, não é algo de uma outra região. Nossa própria vida está junto à luz e junto à alma da Ananda, ao amor. Se não junto, mas vamos dizer, do mesmo nível, da mesma qualidade. Bom, depois tem outra carta bem diferente, um trechinho só, tem aqui. Sim, esta é a natureza do vital. Ele pode tornar a entrega absoluta e entusiasta possível, como também causar toda confusão possível. Sem o vital, não há força de vida, de criação ou manifestação. Aí se refere de cima. É um instrumento necessário para o espírito da vida. Desculpe, é um instrumento necessário do espírito para a vida. Sim, esta é a natureza do vital. Quer dizer, os altos e os baixos, não? Ele pode tornar possível a entrega absoluta e mais entusiasta, como também causar todas as atrapalhações possíveis. Sem o vital, não há força de vida, de criação ou manifestação. Ele é um instrumento necessário do espírito para a vida. Aí confere com tudo que a gente leu antes, não é? Que o poder divino sem a força de vida não pode se manifestar, não pode agir. Mais uma afirmação. Sim, o próprio espírito, se ele quer se manifestar na matéria, tem que usar o vital. É assim que as coisas são organizadas. Então, assim, bem absoluto isso aqui. Sim, o próprio espírito, se ele quer se manifestar na matéria, tem que usar o vital. É assim que as coisas são organizadas, arrumadas. Aí naturalmente, vamos dizer, o cunho da força vital é concebido maior do que a ciência concebe. Não seria o domínio daquilo que nós chamamos de domínio da vida, o reino da vida só. Mas, como o próprio Sri Aurobindo repetidas vezes, basicamente diz que todo o universo é uma grande vida. Tudo palpitante, tudo vibrante, tudo em movimento, tudo energeticamente se trocando, se completando. Então a própria manifestação de qualquer elemento material, de qualquer constelação material, seria já vida, um trabalho da força de vida. Agora, uma sub-energia desta força de vida, então, fornece ou cria aquilo que nós chamamos de vida mais propriamente dito. Mas vida seria a grande vida universal, tudo animado, tudo verdadeiro, tudo expressão do Espírito. O vital é um instrumento indispensável. Nenhuma criação e nenhuma forte ação é possível sem ele. É simplesmente uma questão de dominá-lo e de convertê-lo no vital verdadeiro, que é ao mesmo tempo forte e calmo, e capaz de grande intensidade e livre do ego. O vital é um instrumento indispensável. Nenhuma criação e nenhuma forte ação
é possível sem ele. É simplesmente uma questão de dominá-lo e de convertê-lo no vital verdadeiro, que é, ao mesmo tempo, forte e calmo, e capaz de grande intensidade, e livre do ego. Por isso, então, através da mente é importante. Mas nosso trabalho é chegar a um controle, a uma segurança, né, com ela. Uma percepção mais direta de qualquer coisa que possa se elevar em nós. Bom, eu acho que chega, não é? O vital ele tem que ser dominado pelo mental e espiritual. Mental e psíquico primeiro, não é? Psíquico ou espiritual? Não, ou psíquico mental. mental, é. Então ele não tem domínio próprio. Ele não tem consciência. Não. E como que ele se apodera de um outro? Existem seres que a mãe falou, não tem? Não, isso não é, são seres do plano vital. Plano vital. Que as formações da própria energia vital, do plano da energia vital no universo. Formações próprias, como que representações de poderes deste plano, de objetivos deste plano, não é? E como a única maneira de realizar algo parece o plano da realização é o terrestre. Então eles se apoderam eventualmente de pessoas. Muito complexo.